Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Igor Ferreira aqui falando. Quero trazer uma questão bem interessante para vocês aqui no canal do YouTube do professor César Anunciato, que também representando a nossa equipe do Teorema Militar. Uma questão que foi cobrada no último concurso da prova da SpaceX, uma das questões mais difíceis da prova, tá? Não foi a mais difícil, mas ao meu ponto de vista foi a segunda mais complexa. De onde a pessoa ou o aluno, né, que tentou fazer essa questão, tinha que entender muito bem o enunciado. Foi um enunciado longo, cansativo ali um pouco, mas com informações pertinentes e importantes para entendermos o que estava acontecendo com aquele sistema, no qual um sistema existia força magnética, o outro não, tínhamos as forças elásticas, as forças peso ali, como que seriam as comparações devidas e corretas a serem dadas nessa questão. Tudo bem? Então aqui nós vamos entender corretamente a forma de resolver essa questão. Então, antes de mais nada, eu te convido a deixar o like aqui nesse vídeo, a compartilhar para mais pessoas e também a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça que aqui no canal do professor César Anunciato nós falamos estritamente dos concursos militares e tudo que vai se envolver, beleza? Então, já deixa o like, espero que você goste da resolução dessa questão e também que entenda o modelo correto a trabalhar aqui nessa questão, a forma correta e mais rápida de resolvê-la, beleza? Então vamos lá? Galera, é o seguinte, nessa questão ela está dizendo o seguinte, olha só, o desenho 1 representa um fio condutor retilíneo homogêneo horizontal de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica I. Tudo bem? O centro de massa do fio está conectado às molas ideais verticais M1 e M2. A mola M1 está conectada ao teto e a mola M2 ao solo, beleza? Conforme indicado o desenho 1. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Isso aqui é sempre muito importante nós lembrarmos, né, pessoal? Equilíbrio estático é muito simples. Você vai ter equilíbrio de forças, sejam elas verticais, para cima ou para baixo, ou horizontal, para a esquerda, para a direita, enfim, nós temos que ter equilíbrio. No caso ali em questão, nós vamos trabalhar mais na vertical, beleza? Então vamos lá. As molas, M1 e M2 estão respectivamente com um aumento e uma diminuição igual ao módulo x0, beleza? Como assim um aumento e diminuição? Dependendo da estrutura que eu vou ter, eu vou explicar isso para vocês depois, a mola M1 ela pode expandir x0 enquanto a M2 vai comprimir x0, entende? Então depende ali do que vai acontecer, eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Enfim, e isto vai ser o comprimento natural da mola, beleza? Em relação ao comprimento natural. Beleza. Em seguida, todo o fio fica imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B, conforme representado no desenho 2. O sistema atinge um novo equilíbrio estático, ok, pessoal? Ó, um novo equilíbrio estático, certo? Então, nós temos uma segunda situação de equilíbrio. Com o fio na horizontal, M1 e M2 sofrendo, respectivamente, uma diminuição e um aumento igual a x1. Então, nós vamos analisar o que vai acontecer nessa mola. Só que como é uma nova situação, tem novas forças a serem adicionadas, vai ser gerada uma nova deformação em seu comprimento natural. Então, pode-se dizer que a deformação inicial ela é igual a quanto? Esta aqui é a pergunta da nossa questão, a deformação inicial. Beleza? Então, vamos lá. Dados. M1 e M2 têm constantes elásticas igual a K1 e K2. E ali nós temos o pontinho, né, pessoal? Representa o vetor campo magnético, tá? Que é perpendicular ao plano do papel e saindo dele. Então, o campo está saindo do plano. Ok. Então, vamos lá. Vamos entender o que realmente essa questão ela vai nos pedir e ela está cobrando. Aqui eu já deixei até uma anotação ali para ficar rápido e prático aqui a nossa resolução. Vamos lá. Olha só, pessoal. A tendência é o quê? Este fio ele vai ter um peso, então o peso vai ser vertical para baixo. Então, se ele já tem um peso vertical para baixo, quer dizer que essa mola M1 ela vai esticar um pouquinho, então ela vai alongar x0, enquanto esta mola M2 ela vai ser comprimida, tá? Então, ela comprime enquanto? Comprime em x0, beleza? Então, o que eu tenho que entender? Se a mola M1 devido ao peso do corpo, eu estou puxando ela para baixo, tá? Entenda que a força é puxando a mola para baixo. A força elástica ela tem uma tendência de restituir o movimento, então a força nela vai ser para cima. Em contrapartida, a 2, eu estou comprimindo ela para baixo, então ela vai devolver para restaurar o seu comprimento
natural uma força para cima. Então essa força F1 é da mola 1 e aqui a força F2 em relação à mola 2. E a única força que eu tenho vertical para baixo é o peso daquele corpo, beleza? Então pronto. Então ali o desenho da minha primeira situação, eu deixei ele anotado aqui para vocês, tá vendo? Ó, olha lá, eu coloquei que a força F1 mais F2 voltada para cima, que são as elásticas, vão ter que ser iguais à força peso voltada para baixo. Pronto. Então isso, querendo ou não, é o meu primeiro sistema, certo, pessoal? Vamos analisar agora o segundo sistema de forças. Percebam que agora eu tenho um campo magnético. Se eu tenho campo magnético, eu tenho que analisar a minha força magnética em relação a nossa corrente. Beleza? Então vamos lá. Se o campo está saindo do plano, você vai colocar os 4 dedos voltados para os seus olhos, o dedão você vai colocar para a esquerda, a palma da sua mão ficou voltada para cima. Então, como nós analisamos a corrente convencional, que é a carga positiva, o tapa é para cima. Então, aqui você teria que entender que nós vamos ter uma força magnética que vai atuar nesse fio direcionado para cima. Como eu vou comprimir a mola naquela direção vertical para cima, quer dizer que vai ser gerado para ela uma deformação x1 aqui e a mola 2 uma elongação também x1, tá? A mola 2 ela cresce, tá bom? Enquanto a mola 1 está sendo comprimida pelaquela força magnética, ok? Mas nós temos que entender que a elongação e compressão é a mesma para uma mola comprime e a outra alonga, tudo bem? E o que nós temos que entender também aqui dessa questão, né, pessoal, que é bem interessante. Nós temos que entender que ainda nós temos aquela força-peso do fio, tá? mg aqui para baixo, tá bom? Só que, como eu comprimo a mola 1 para cima, a força nessa mola, a nova força 1 aqui, vai ser para baixo. E como a mola 2 ela é alongada, ela vai restituir o movimento fazendo uma força vertical para baixo, tá bom? Que nós vamos ter aqui uma força F2, tá vendo? Ó? Então, aqui é o desenho de forças da minha segunda situação, como eu disse para vocês. Tá vendo? Então, ali nós podemos realmente perceber, tá, pessoal, que eu tenho apenas uma única força vertical para cima e aqui eu tenho as outras demais forças verticais e para baixo. E ali nós também temos uma nova situação de equilíbrio, tudo bem? Então, beleza. Entendido isso aqui, pessoal, é só nós montarmos agora a nossa resolução dessa questão em cima do desenho que foi fornecido, que nós já escrevemos. Então, olha só o que vai nos acometer aqui. Vamos fazer o cálculo da nossa primeira situação. Nós temos a força 1 para cima mais a força 2 sendo igual à força peso, situação de equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro sistema que eu tenho. A força 1 ela vai ser dada pelo K1 vezes a deformação, que é x0, mais a força 2, que é o K2, vezes a sua deformação, que também é x0. Isso tudo aqui sendo igual ao nosso peso, tá bom? Que é a massa vezes a gravidade, tá bom? Eu posso colocar mzinho g ou mzão g, tanto faz, tá, pessoal? Beleza. Então, aqui eu já tenho um parâmetro, ok? Então, eu vou deixar isso aqui escrito sendo a minha primeira equação, ok? Vou montar aqui a segunda equação. O que seria a minha segunda equação? Eu escreveria que a minha força magnética, que ela é dada como Bill, tá certo? Ela vai ser igual à nossa força. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até escrever aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, vou escrever que Bill vai ser igual, que a única força que está para cima, igual às demais forças que estão aqui vertical e para baixo. Tudo bem? Então, eu teria a minha força elástica 1, que ela vai ser dada por K1 x1, mais a minha força 2, que é o K2 x2, mais o peso, que é mzão g. Beleza? Galera, olha só que interessante. Se eu pego esse fator de mzão g e eu isolo aquele fator, eu posso igualar a esse mzão g, tá bom? Que é o peso. Eu posso falar que peso é igual ao peso. Olha a praticidade disso. Então, olha o que nós vamos fazer então. Eu vou isolar aquele peso, eu vou isolar esse fator mg. Então, quer dizer que todo esse fator de K1x1 mais K2x2 eu vou jogar para o outro lado da equação, beleza? Então, vamos reescrever aqui para ficar mais fácil, beleza? Então, vou apagar esse valor, como eu joguei por outro lado da equação, eles vão ir negativos, beleza? Então, vai ser menos K1x1 menos K2x2 é igual a mg, beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, aqui nós temos a nossa segunda equação. O que eu poderia dizer aqui, então, pessoal? Posso falar que a equação 1, que mg vai ser igual a mg. Quando eu faço essa igualdade, tá, pessoal? Aqui, ó, beleza? mg vai ser igual a mg. Então, eu posso igualar este fator K1x0 mais K2x0 igual a Bill menos K1x1 menos K2x2.
beleza? Então vamos fazer isso, igualando exatamente este termo aqui igual a este termo, beleza? É isso que nós queremos fazer, fica muito simples, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos escrever de azul aqui, ó. Aqui eu já vou colocar em evidência esse x0, tá, pessoal? Eu posso colocar o x0 ali em evidência. Então, x0, abre parênteses, vai ser K1 mais K2, ok? Então, ficou um pouquinho mais prático. Isso vai ser igual a bio, não tem como eu mexer ali naquele termo, tá bom? Que é o campo, a corrente e o comprimento do condutor. Aqui eu vou colocar em evidência, tá, galera? Aquele ali, pessoal, eu escrevi x2 aqui, mas é um x1 aqui, tá? Me perdoe. É K2x1, que a deformação é a mesma, ok? Então, ali, reescrevendo aquele termo, eu posso colocar ali em evidência como menos, eu vou colocar o x1 aqui em evidência, eu vou ficar com K1 mais K2, ok? Olha que questão legal, hein, pessoal? Aqui é totalmente essa análise de sinais e processos de evidenciação. E a manha da questão é exatamente igualar os pesos, né? mg sendo igual a mg. Tranquilo? Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Como nós queremos descobrir a deformação inicial, vou isolar aquele termo. Então, posso dizer que x0 vai ser igual. Esse valor de K1 mais K2, eu vou passá-lo dividindo tanto o bio quanto aquele outro fator. Beleza? Que é o menos x1, K1, K2, né? Então, o que nós vamos ter? Eu vou ter o campo, a corrente e o comprimento do condutor, tudo isso sendo dividido pelo fator de K1 mais K2, beleza? Então, vamos colocar ó, K1 mais K2, menos, eu tenho ali o valor de x1, abre parênteses, K1 mais K2, ok? Só que aquele fator de K1 e K2 também vai passar dividindo essa parte da nossa equação. Olha lá, ó. Então, K1 mais K2, o que eu dividi num termo, eu tenho que dividir do outro, né, pessoal? Essa conta toda aqui, ó, está dividindo o outro lado da minha equação. Então, eu dividi aqui o primeiro termo e agora eu vou dividir aqui pelo segundo termo, beleza? Só que percebam o seguinte, o fator de K1, K2 aqui vai anular, beleza? E o que sobrou para nós? Sobrou menos x1, tá bom? Mais bio, que divide K1 por K2, beleza? Então, analisando as alternativas, olha só o que nós temos ali, pessoal. O que sobrou ali para nós? Vamos lá, vamos marcar aqui de vermelho. Vai sobrar menos x1, ok? Que ele está escrito aqui. E o fator de bio dividido por K1 mais K2. Então, a alternativa correta, pessoal, ela está aqui ó, na nossa letra C, beleza? Deu para entender essa questão, pessoal? Questão linda, muito bem montada. E que se você não tivesse atenção nessas partes de deformação, você poderia se bagunçar um pouco nessa questão, beleza? Questão muito boa, está aí, alternativa correta, letra C. Menos x1 mais bio dividido por K1, K2, beleza? Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, galera, deixa o like aí, porque é muito importante. Esse vídeo foi um vídeo bem explicativo, um vídeo relevante para os seus estudos, então faça com que mais pessoas possam receber esse vídeo. Então nós contamos com o apoio de cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, beleza? Forte abraço, tamo junto, espero que todos tenham gostado dessa questão. Valeu, galera, e até mais.